Êxodo capítulo 12, a partir do verso 37. Irmãos, nós temos falado muito de unidade nesses últimos dias. E nós sabemos que a unidade é o segredo para que uma igreja caminhe na presença do Senhor. Para que o favor do Senhor alcance uma igreja. Então hoje nós vamos falar: a unidade atrai o favor de Deus. Diga bem alto comigo assim: a unidade atrai o favor do Senhor. Unidade é você ser um com o outro. Cutuca o irmão aí que está do seu lado e fala assim: eu sou um com você. Então nós temos que caminhar juntos. Amém? Favor. O que faz por alguém de graça, sem obrigação, por obséquio. Não é isso? Nós fazemos algo, favor para alguém, sem cobrar nada de alguém. Então nós vamos falar sobre a unidade que atrai o favor de Deus. Essa unidade que o Senhor vai colocar sobre nós, para que alcancemos algo dele, sem a gente pagar nada por isto. Porque é de graça, amém? É a graça dele que nos alcança, amém? Então vamos ler a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 37, está dizendo assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com ele uma mistura de gente e ovelhas e vaca, e uma grande multidões de gado. Agora nós vamos pelo 13, vamos lá para o 20. 13 e 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, nem de dia e nem a coluna de fogo de noite. Agora nós vamos por 14, 15. 14, verso 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém, irmãos? Quem recebeu aí, dê um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nada melhor do que falar de unidade, falando da vida deste grande líder que foi Moisés, né? Mas nós queremos voltar um pouquinho à palavra do Senhor, lá atrás, lá no comecinho da palavra do Senhor, quando o maior exemplo de unidade, de favor de Deus concedido a nós, seres humanos, é quando Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, entra numa unidade para nos gerar. A palavra do Senhor lá em Gênesis diz que Deus chega diante do Pai, do Filho. Havia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele diz assim: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que nós entendemos com isso aí? É uma unidade, não é? Ele chegou perto, eles fizeram uma reunião, imagina que eles fizeram uma reunião e falaram assim: olha, você vai olhar para a pessoa para o seu lado e vai dizer bem alto assim: façamos, você vai falar o seu nome, façamos a Edilaine a minha imagem e semelhança. Glória a Deus. Foi isso que o Senhor fez. Façamos. Ele entrou numa unidade para que hoje nós alcancemos favor da parte dele. Olha que maravilha, queridos. Que coisa maravilhosa. Logo no comecinho nós temos esse presente da parte de Deus. É por isso que a unidade, ela é algo tão imprescindível na vida da igreja, na vida do irmão, na vida da sociedade. Não conseguimos caminhar se não houver uma unidade. E glória a Deus que nós como igreja temos acordado para isto. Porque nós entendemos unidade. Você é um com o outro. E o que Jesus pregou durante toda a sua trajetória? Olha, você tem que sentir a dor do outro para que você seja alcançado. Você tem que chorar pelo outro para que você seja alcançado.
Então Jesus, ele já percebeu, Deus já percebeu em Jesus essa unidade tão grande para que resgatasse o ser humano, para trazer ele e começar a entregar o favor dele. Vamos lá então para a vida de Noé, queridos. Noé foi um grande homem de Deus, um grande líder. A palavra de Deus diz que ele começou a ouvir a voz do Senhor e o Senhor chegou para ele e disse: olha, eu vou atacar a humanidade com um dilúvio. E eu preciso que você conduza esse povo à salvação. A palavra de Deus diz que aquele homem tentou pregar, tentou falar, as pessoas de fora não entenderam, não ouviram, mas a família dele ouviu, porque era a promessa do Senhor. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que o favor de Deus vai te alcançar, a sua família será alcançada, a sua família será alcançada, queridos. A palavra do Senhor diz que Noé, ele começou a conduzir este povo, a família. Aí de repente houve um dilúvio, toda a geração, toda a terra foi atacada, morreram-se todos, mas Noé foi preservado, a família dele foi preservada, a geração dele foi preservada, para que acontecesse desse grande líder Moisés vir com essa liderança maravilhosa e pregar justamente a unidade no meio do povo. Foi o que nós acabamos de ler. Através de Noé, através da unidade da família, através dessa ser um com o outro, Deus ouviu, entregou o favor para a vida de Noé, porque a tua família foi salva e consequentemente a sua geração foi liberta, foi salva. Ele conseguiu através da vida dele formar gerações. Nós entramos em Moisés, Moisés começa a liderar um povo, começa a andar com o povo, começa a ser um grande líder, e a palavra do Senhor diz que aquele homem conduz aquele povo à unidade. Queridos, nós acabamos de ler a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que aquele povo, ele caminhava por um deserto. E quando caminhava por um deserto, saiu do exílio do Egito, da escravidão, começou a liderar um povo para caminhar no deserto. O deserto é complicado, é difícil, mas a palavra do Senhor diz que todos os dias o Senhor vinha com favor para aquele povo. Todos os dias, queridos, não faltava alimento para a vida daquele povo. A palavra do Senhor diz que quando aquele povo caminhava de dia, havia uma nuvem para tampar o sol daquele povo, e aquele povo caminhava sobre aquela nuvem. A palavra de Deus diz que à noite havia uma fumaça e uma bola de fogo sobre a cabeça daquele povo, e aquele povo, a noite não era mais problema na vida daquele povo, porque eles eram iluminados pelaquela bola de fogo, querido. Olha o favor de Deus sobre a vida de um líder que entrou em unidade e começou a colocar o povo a andar e começar a marchar em unidade com um só propósito. A unidade, querido, nos chama para um só propósito. A unidade nos coloca a entrarmos em uma dimensão de todos pensarem iguais. Ninguém pensa diferente. Eu tenho percebido uma mudança muito grande aqui na igreja. Desde o dia que o pastor chegou, convocou líderes, pastores, levantou pastores, começou a dizer em palavras. É claro que a consagração vai vir agora no final do ano para concretizar, mas a palavra já foi lançada. Eu quero dizer que quando esses pastores estão reunidos aqui à frente, querida igreja, nós daqui da frente, há um poder, há uma manifestação tão grande do Espírito Santo, que você começa a sentir onde você está. Se você estiver lá atrás, você sente, porque há uma unidade aqui à frente. O líder, Deus usou o líder para que algo acontecesse, para que tomasse a providência de levantar pastores e para que a sua vida seja impactada por isto. Favor de Deus, a unidade traz favor de Deus no meio da igreja, no meio do povo. Foi isso que Moisés fez. Moisés começou a conduzir um povo que passava pelo deserto. A palavra de Deus diz que as sandálias dos pés do povo começavam a crescer, queridos. Olha que milagre.
Vocês imaginam eu andando hoje, andando, o chinelinho começa a ficar ruim, né? Começa a comer por causa das areias, por causa das pedras, mas a palavra de Deus diz que aquilo renovava. As sandálias começavam a crescer junto com os pés das pessoas, queridos. A palavra de Deus nos diz também que quando eles estavam andando no deserto, faltava água. Eu já vi água saindo de biquinhas, mas tinha uma fontinha lá no fundo. Mas água saía da rocha, porque alguém chegava, batia o cajado e a água começava a descer. Foi só no deserto, foi só com Moisés e foi só pela uma unidade. Por isso eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver os milagres do Senhor. Você vai viver os melhores dias na presença do Senhor, porque a igreja está entrando em unidade. A igreja está unida num só propósito, igreja. Aleluia! Eu quero dizer que você vai receber, igreja. Você vai receber, não se preocupe. Às vezes você está no deserto, às vezes você está passando tribulação, mas eu quero dizer que o favor do Senhor vai te alcançar, porque a igreja entrou numa unidade. O favor do Senhor vai te alcançar. De repente a palavra do Senhor também está nos dizendo que Moisés conduz o povo na dificuldade, no deserto, e o povo murmurando, porque nós murmuramos. Nós recebemos o favor do Senhor e murmuramos. O Senhor nos dá tudo, mas mesmo assim nós murmuramos. O povo murmurava, mas eu quero dizer que o Senhor é um Deus que não quebra promessa e não quebra aliança. Quando Ele disse que ia proteger o povo no deserto, Ele estava protegendo o povo no deserto. Quando Ele disse que ia mandar maná do céu, Ele mandou o maná do céu. Quando Ele disse que ia crescer a sandália do povo, Ele começou a crescer a sandália do povo. Porque o meu Deus, o seu Deus, Ele não quebra princípios. Ele é um Deus de promessa, e quando Ele fala, Ele cumpre para a minha vida e para a sua vida. Mesmo o povo murmurando, a palavra do Senhor diz que algo acontecia e o povo recebia o favor de Deus. Até maná dos céus chegou para aquele povo. E sabe o que era maná, queridos? Era algo gostoso, uma coisa diferente. Eles já estavam cansados de comer carne e eles diziam para Deus: eu estou cansado de comer essas cordonices que caem do céu. Aí Deus olhou para aquele povo e começou a mandar maná. Ele mandava, queridos, porque Ele não queria que, quando o povo pegava muito, quando achava que não ia dar e pegava muito, o Senhor dizia: olha, vai estragar, sabe por quê? Eu vou te dar o maná para hoje. A providência do Senhor é para todos os dias na sua vida, querido. Aleluia, glória a Deus. Eu quero dizer que a tua oração na parte de amanhã tem que ser assim: Senhor, manda o maná para mim hoje. Eu não quero para amanhã, eu quero para hoje, porque o Senhor vai me dar providência hoje. É para hoje que eu quero, amanhã só vai me dar mais, mas eu quero para hoje. A palavra do Senhor diz que aquele povo colhia maná e comia o maná, que um dia, quando eu estiver lá no céu, quando eu estiver com o Senhor, eu vou falar: Senhor, eu quero ver o maná, porque eu tenho uma curiosidade para saber o que era o maná. É algo maravilhoso, porque a gente está sempre brincando, dizendo assim: mas isso é o maná dos céus, né? Coisa boa, a gente sempre fala, isso é o maná. Eu quero ver como que é esse maná, porque a palavra de Deus diz que todos os dias o Senhor mandava maná dos céus. E para fechar essa história desse líder que colocou um povo numa unidade, queridos, foi quando aquele povo começa a fugir dos problemas, começa a fugir da tribulação. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegam diante do mar, o mar se abre e aquele povo começa a caminhar pelo meio do mar, queridos. Eu não sei se você já teve o prazer de ver o mar. Eu tive o prazer de ver o mar este ano, para a honra e glória do Senhor. E quando eu vi aquela imensidão, eu comecei a imaginar como que meu Deus é grande. E vocês imaginam aquele mar sem final, sem fim, se abrir sobre você e você começar a caminhar por ele. Foi isso que aconteceu com aquele povo, através de uma unidade, através de um líder que colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Por isso que ele diz: ó Senhor, eu só vou onde o Senhor vai, porque a tua presença que me faz andar. Se a tua presença não estiver comigo, Senhor, eu não posso ir para canto nenhum. Foi por isso que aquele homem entendeu que para conduzir o povo ele precisava de uma unidade.
Ele precisava de algo surpreendente da parte de Deus, para que os planos dele, os sonhos dele, através do Senhor, fossem realizados. Oh, glória a Deus por isto. Nós viemos de Noé, o Senhor, o próprio Deus, Noé, Moisés, Josué. O que falar de Josué, queridos? Josué foi um homem de Deus que promoveu a unidade. A palavra do Senhor diz que quando ele convoca o povo à batalha, convoca o povo para marchar, a palavra de Deus diz que os muros de Jericó caíram e aquela cidade foi tomada e aquele povo começou a cantar glória a Deus, porque a unidade fez com que aquela cidade fosse derrubada e eles tivessem vitória. E o que mais surpreendente desta palavra é que Josué alcançou a terra prometida. Josué alcançou aquilo que o seu coração pedia, porque ele estava numa unidade. Ele conseguiu colocar o povo numa unidade. Queridos, tem Neemias também. Se você for ver a palavra do Senhor, Neemias foi um grande líder, um grande homem de Deus. Quando ele começou a convocar o povo para construir aqueles muros de Jerusalém, ele começou a entender que precisava de uma unidade do povo. E eu quero dizer, queridos, toda vez que o Senhor te chamar para uma unidade, para você estar do lado de alguém, para você caminhar com alguém, eu quero dizer que você vai passar por deserto, pessoas vão te atacar, mas quando você permanece com esse propósito, a vitória é certa na sua vida, porque o favor de Deus chega até você. Nós estamos falando de unidade que provém, que traz o favor de Deus na minha vida e na sua vida. Não importa o deserto que nós estamos passando. Neemias passou todo tipo de tribulação que ele poderia viver, mas a palavra do Senhor diz que no final de tudo, quando eles ergueram aquele muro, quando eles conseguiram derrotar os inimigos, ele disse: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, o Senhor fica alegre com a nossa força, querido. O Senhor se alegra quando você está forte. Aí Ele vem com o favor dEle, Ele te dá tudo, Ele te entrega tudo que você pede, amada igreja. Porque Ele se alegra com a alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra quando você está forte. Depois de Neemias, Esther. A história de Esther foi uma líder que chamou o povo, convocou o povo a uma unidade. A palavra de Deus diz que ela colocou o povo para jejuar e para orar e para interceder, porque o povo estava com um decreto de morte. Mas a palavra do Senhor diz que a partir do momento que aquele povo começa a orar, começa a jejuar, houve um livramento da parte de Deus, e aquela mulher alcançou o milagre e o favor de Deus na vida dela e na vida do teu povo, queridos. A palavra do Senhor, se você for analisar desde o começo até o final, só nos fala de unidade, porque Jesus pregou unidade. Jesus disse: olha, eu sou um com você, nós somos um no reino e nós somos um pelo outro. A sua dor é a minha dor. Quando Jesus curava alguém, Ele tinha compaixão, Ele sentia a dor do irmão. O segredo de uma igreja é a unidade. O segredo de uma igreja, o segredo de um líder é colocar a igreja em unidade, é convocar o povo para ir para monte, é convocar o povo para estar em jejum, em oração, pela vida, pelos casamentos, pelos ministérios. Foi assim que aquele povo conseguiu alcançar o favor de Deus, queridos. O poder da unidade operando na vida de um líder, de um homem e de uma mulher, é algo surpreendente da parte de Deus. E nós alcançamos promessas diante disto. A promessa de uma salvação, a promessa de uma vida com Deus, a promessa de quebra de maldição na nossa geração. A nossa geração, como o pastor disse aqui no início, nós precisamos de estar em unidade para que a nossa geração não sofra as consequências do pecado. Nós precisamos estar nessa unidade. Lá em Efésios 4:13, querido, se você quiser acompanhar, está dizendo assim: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em toda roda de doutrina e pelo engano de homens. A unidade, ela nos traz conhecimento.
ela nos traz perfeição e ela nos faz ficar constante na nossa fé. Uma igreja que é unida, um povo unido, ele profere a fé em um Deus e nada, nenhum outro deuses estranhos consegue parar um homem e uma mulher que está em unidade e que crê naquele Deus que o salvou e o tirou da vida ruim, da vida errada. A unidade faz isso, queridos. A unidade nos traz isto. Quando nós pedimos, trazendo para o dia de hoje, quando nós pedimos ao Senhor para que esta unidade nos alcance, a igreja, nos dias de hoje, algumas características desse favor de Deus, eu quero trazer para a igreja de hoje, o que nós estamos vivendo hoje. Primeira coisa, percebemos uma mudança no ambiente quando uma igreja está em unidade. Nós não percebemos essa mudança no ambiente? Quando nós começamos a adorar a Deus através do louvor, através da adoração, através de uma ministração, nós começamos a sentir algo diferente. O ambiente é mudado, como nós temos falado sobre isso. O ambiente, ele é tomado. Ele é tomado quando a igreja entra em unidade. Quando o pastor convoca para orar por algo, em unidade, olha, você vai pegar na mão do seu irmão aí e você vai começar a ministrar. Nós vamos agora quebrar todas as cadeias que estão prendendo esses jovens. Algo acontece no mundo espiritual. E a Bíblia diz que nós tomamos o território. Nós alcançamos almas, nós alcançamos vidas. Então o ambiente é mudado. A unidade também legitima um culto ao Senhor. Eu quero dizer, queridos, que você, quando nós estamos em unidade, quando nós pensamos um pelo outro, quando nós estamos no mesmo propósito, a palavra de Deus nos afirma que o culto é legitimado a Deus. Você tem toda a legalidade para chegar aqui, para abraçar o seu irmão e começar a ministrar na vida dele, porque nós estamos num culto para louvor, honra e adoração a Deus. Legitima algo da parte de Deus. Nós não estamos aqui burlando nenhuma lei. Nós estamos aqui debaixo de uma unção maravilhosa, que é a unção do Espírito Santo, através da unidade da igreja. A unidade também promove e traz crescimento espiritual para o corpo de Cristo. A palavra de Deus lá em Efésios diz que o corpo bem ajustado aumenta o corpo para o amor. Então, quando nós estamos ajustados, a palavra de Deus diz que há um crescimento espiritual. Quando você começa a ficar ajustado com seu irmão, eu acho muito bonito isso, né, da gente, porque eu costumo dizer que lá em casa o pessoal está sempre juntinho. Esta é a parte da consolidação. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer isto. Quando um corpo está unido com o outro, há amor, há unidade, e o Espírito Santo é manifestado no meio da igreja. A unidade nos fortalece. Queridos, quando nós estamos unidos, quando você vê a dor do irmão, você sente a dor do irmão e você quer abraçá-lo, e você pega na mão dele e começa a abraçá-lo e começa a sentir algo diferente da parte de Deus, e o homem ou a mulher vai se sentindo fortalecido. Como tem chegado pessoas aqui, muitas das vezes quebradas, sofridas, e diz assim: olha, eu cheguei aqui nessa situação, mas eu fui abraçada e hoje eu sou uma mulher diferente, eu sou um homem diferente, porque vocês me abraçaram. Então é este amor que a palavra do Senhor está dizendo. Quando há unidade no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, não tem como alguém ficar doente. A pessoa não fica doente, porque o amor que alcança os irmãos começa a fortalecer de uma forma tão extraordinária, de uma forma tão linda, e nós começamos a viver o favor de Deus nas nossas vidas. O melhor de Deus nas nossas vidas é entregue a partir deste momento da unidade. Glória a Deus por isso. A unidade também nos faz cumprir uma grande missão. Qual que é a minha missão e a sua missão como cidadão do reino? Como pessoas que foram chamadas por Jesus para fazer a diferença onde que nós formos? Qual que é o nosso propósito maior aqui neste lugar? É pregar a palavra, não é? Para que outros sintam o que nós sentimos, para que outros sejam salvos. É morrer para que outros vivam. Não é isso que o Senhor nos ensina a caminhar? Então é para isso que o Senhor nos chamou, para
pregar a maior missão de todos os tempos, que o nosso grande mestre, o grande Jesus nos ensinou, que é pregar a palavra a toda criatura, para que toda criatura conheça o Senhor e comece a ter uma caminhada com Ele. Aí a palavra do Senhor diz que quando nós estamos nesse conjunto de unidade e pregando a palavra do Senhor, este favor nos alcança. E quando este favor nos alcança, queridos, eu quero dizer para você que você é uma pessoa privilegiada, porque você começa a receber. Se você precisa de emprego, você vai ter o emprego nas suas mãos. Se você precisa de uma salvação na sua casa, o Senhor vai te entregar uma salvação na sua casa. Se você precisa de algo poderoso da parte de Deus, você começa a receber algo poderoso da parte de Deus, porque a palavra do Senhor diz isso. Quando nós estamos em unidade, nós alcançamos o favor do nosso Deus. Favor não merecido, mas Ele nos dá porque Ele nos ama. Ele nos ama com um amor incondicional. E eu gostaria de convidar você para ficar sobre os seus pés. Já que nós estamos falando de unidade, eu quero que você pegue na mão do seu familiar que está aí do seu lado. Nós vamos bagunçar esse ambiente agora para a honra e glória do Senhor. Se você não tem nenhum familiar, você tem um líder de célula. Se você não tem outro familiar, se você tem um amigo, se você não tem um amigo, mas você chegou aqui agora e você tem um irmão, você vai pegar na mão do seu irmão. Olha, eu não quero ninguém sozinho, eu vou chamar o pastor, ele vai ministrar sobre a sua vida. Eu quero dizer que quando nós alcançamos esta unidade da parte de Deus, nós alcançamos uma identidade no reino. Aleluia, glória a Deus. Pegue na mão do irmão que está aí do seu lado. Aleluia. Glória a Deus. A pastora, quando ela começou a ministrar, eu lembrei quando Pedro estava preso na prisão. E no outro dia estava já decretado a sua morte. A Bíblia diz que o anjo adentrou aquela cadeia e deu-se um terremoto e as portas se abriram. A Bíblia diz que Pedro sai andando e vai para a casa de Maria. Mas o milagre estava lá na casa de Maria. A igreja orava incessantemente pela vida do apóstolo Pedro. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você tem andado em Cristo. Mas se une a esta pessoa que está do seu lado. Se une na fé desta pessoa. E comece a orar. Buscando esta unidade. Cooperando com a oração do irmão. Oh Espírito Santo,